Olá para você que me assiste, eu sou a professora Ana Lúcia e a aula de hoje tem por objetivo municiar profissionais da área de comunicação, seja do Mackenzie ou seja de empresas que nos atendem ou nos prestam serviços terceirizados quanto atendimento ao público e informações sobre os cursos da universidade. Em especial, nós vamos falar hoje sobre os cursos de EAD graduação. Vamos lá então? Bom, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela iniciou os cursos à distância já há 2 anos e meio. Nós estamos com um portfólio grande de cursos e a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho então sobre a educação à distância, sobre as diferenças que nós temos dos cursos EAD e cursos presenciais, quem são esses polos de apoio, né? Porque na verdade a EAD tem essa característica, né? Enquanto nos cursos presenciais temos todos os alunos aqui nos nossos campi, né? No nosso campus São Paulo, nosso campus Alphaville, Campinas. No caso da EAD, nós temos uma gama de polos de apoio presencial, que é onde esse aluno poderá optar por um dos nossos cursos. E vamos falar um pouquinho sobre justamente esse importante papel, esse importante trabalho que vocês vão desenvolver, que são os canais de comunicação, né? O intuito da universidade é prospectar sempre novos alunos e quaisquer tipo de atendimento, seja ele um atendimento interno da universidade, né, a nossa central de atendimento, ou um atendimento terceirizado, tem por objetivo fornecer a esses alunos, a esses candidatos, na verdade, né, a melhor forma de conhecer os nossos cursos e a modalidade à distância. Então e no final a gente vai trazer algumas dúvidas, algumas questões que geralmente perpassam aí pelos nossos canais que foram trazidos para nós, para que justamente você, profissional de comunicação, tenha total conhecimento das informações mais importantes para que esse candidato fique seguro e faça sim a sua inscrição no nosso processo seletivo. Então vamos lá. Bom, primeira questão que eu gostaria de reforçar é muito importante, principalmente para uma instituição como a nossa, de tradição, de 148 anos de ensino, né? E dentro desses 148 anos, nós temos 145 anos de estudo presencial. Então, agora, nos últimos 3 anos, nós ingressamos aí efetivamente no EAD. Então, qual é a diferença entre a educação à distância e o ensino presencial? Digamos que um aluno ligue lá e pergunte para você, né? Bom, nós temos 3 principais diferenças. Nós temos espaço, tempo e comunicação mediada por tecnologia. O que é esse espaço, Ana? É justamente o espaço físico. No presencial, você precisa de um espaço físico onde essas aulas vão acontecer, você precisa de um campus universitário, você precisa ter o encontro físico com essas pessoas. O tempo também é fixado em função da estrutura física, então a aula ela tem hora para terminar e tem hora para começar e hora para terminar, né? E o que o EAD traz de diferença então nesse sentido? Você não precisa ter um espaço físico, o seu espaço é um espaço virtual, a sua sala de aula é um ambiente virtual e o tempo não é mais marcado, não é mais fixado. Esse aluno pode estudar na hora em que ele tiver essa disponibilidade. E como é que isso acontece, né? Ele precisa de comunicação mediada por tecnologia, ou seja, eu preciso dessa sala virtual, eu preciso de um professor que atue nessa sala virtual e tudo isso vai gerar o que para o nosso aluno? Vamos lá, cadê? Flexibilidade. Né? Então, o grande mote da educação à distância, a grande vantagem da educação à distância é justamente essa flexibilidade. O aluno pode estudar no tempo, no espaço e na hora que ele tiver a disponibilidade.
Então, acho que se um aluno liga lá na central de informações ou liga lá num setor de prospecção e diz, olha, mas me diga, qual é a diferença, qual é a vantagem do EAD? A grande vantagem do EAD é justamente a flexibilidade. A gente vive num tempo em que a sociedade nos cobra, o trânsito é intenso e termos a possibilidade de organizarmos a nossa forma de estudar é algo muito importante para a nossa sociedade contemporânea. Bom, o que nós temos? É muito importante pensarmos quais são as diferenças que nós temos entre o EAD e o presencial, né? Então, o que nós vamos ter? Nós temos calendários de processos seletivos diferenciados, ou seja, para os cursos presenciais, nós temos um edital, tá? O edital da universidade, com todas as regras, com todas as datas, com todos os cursos e com todas as vagas disponíveis para este processo seletivo. Esse processo seletivo é um processo seletivo chamado vestibular. Então, é aquela prova por áreas do saber, por disciplinas, tem todo um regramento, né? Esse é feito para os cursos presenciais. E nós temos um outro edital, um outro calendário, outras datas destinadas aos cursos EAD. Então, é muito importante que você tenha sempre à mão os dois editais, né? O edital do processo seletivo do vestibular e o edital do processo seletivo da EAD, né? São datas diferentes e são modalidades de provas diferentes. Então, na modalidade presencial, a prova é como essa prova tradicional que nós conhecemos, né? De múltipla escolha, por áreas, tem uma redação. Na EAD, pela própria condição e pela própria forma com que o EAD é desenvolvido, existem habilidades que são muito importantes que precisam ser avaliadas num candidato. Dentre elas, nós temos a coesão, a capacidade de leitura e a capacidade de interpretação, porque esses cursos exigem um grau de compreensão importante, né? Porque você não vai ter o professor presencialmente ali tirando as dúvidas, verificando aquele olhar de dúvida que às vezes no presencial você vê e fala, não, aquele aluno ali está com dúvida. No EAD isso não é possível. Então o processo seletivo do EAD, ele é feito diferente, ele é feito somente por uma prova, uma redação que vai justamente buscar apreender se esse aluno tem essas habilidades mínimas, né? Que é coesão, interpretação, raciocínio lógico, raciocínio crítico. Então, são diferentes. Então, nós vamos ter as datas diferentes e as modalidades diferentes. Para o EAD é o processo tradicional, para o presencial é o processo tradicional de vestibular, já conhecido, e para o EAD nós vamos ter a prova de uma redação, tá? Cujo tema, a cada semestre, é escolhido um tema diferente. Então, essas são as diferenças. O que mais que nós temos? A sala de aula, né? A sala de aula do EAD é diferente da sala de aula do presencial. Então, aqui vocês podem ver na imagem, nós temos uma sala de aula lá com o professor e temos mais aqui à frente o computador e os dispositivos móveis, que na verdade é a sala de aula desse aluno virtual, tá bom? Mas nós vamos chegar lá. Então, quer dizer que o aluno nunca vai na universidade, nunca vai no polo? Não, a gente vai chegar lá. Mas, prioritariamente, são essas as diferenças, né? O aluno vai estudar em casa. Bom, onde é que eu vou obter as informações ou como é que eu vou conduzir este candidato a saber, né? Eu sou um candidato interessado em EAD. Como é que eu faço para explicar para ele o que nós temos, o que não temos? E isso é muito importante que o próprio profissional, antes de fazer o seu atendimento, ele visite o nosso site, né? Por quê? Porque todas as informações e tudo que eu vou dizer hoje aqui nessa aula
também estão disponíveis em nosso site, essas informações. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos a nossa página inicial, esse é o nosso site do Mackenzie, né? E eu destaquei aqui justamente o Moodle, que é a sala virtual deste aluno, tá? Então, quando o aluno procurar, como é que é a minha sala virtual, como é que funciona, como é? Ele vai nesse chapeuzinho aqui, que está aparecendo aí na tela, e ele acessa os ambientes virtuais. É muito importante que vocês vejam, eu vou mostrar na próxima tela, nós temos vários ambientes virtuais. Os ambientes virtuais funcionam de acordo com cada modalidade de curso. Então, nós temos ambientes virtuais para os alunos do presencial, ambientes virtuais para os alunos de graduação EAD e temos ambientes virtuais para os alunos de pós-graduação EAD. Tá? Hoje a gente vai falar nesta aula somente sobre a graduação. Mas no nosso site, voltando lá à nossa telinha, quando você clica aqui em graduação, você tem a opção EAD de verificar quais são os cursos que você tem nessa modalidade, tá? Mas a gente vai chegar lá também. E outras informações da universidade estão sempre aqui, na nossa página principal. Então, o importante é realmente navegar pela nossa página para conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura. Aqui, bom, vamos lá. Como eu comentei com vocês, nós temos alguns ambientes virtuais de aprendizagem. Então, um deles aqui, esses são os do colégios, etc. E nós temos o Moodle da graduação presencial, o Moodle da graduação EAD, da pós-graduação presencial e da pós-graduação EAD. Ou seja, então é importante, principalmente se às vezes um aluno ou um candidato, porque claro que depois, dentro de cada ambiente, somente o aluno com o seu código de matrícula, etc., consegue acessar o conteúdo do curso. Mas nada impede que ele visite essa página, o que é que já tem disponível ali para ele observar. Então, é importante que vocês saibam que são vários ambientes, né? Principalmente central de atendimento, que atende alunos. Às vezes o aluno fala, eu não estou conseguindo entrar no Moodle. E aí você fala, mas você é o quê? Sou graduação. Aí você vai verificar, o aluno está entrando na graduação presencial e não na graduação EAD. Então, é importante conhecer que temos essa variedade de ambientes virtuais. Esse aqui, que está aparecendo para vocês, é o Moodle da graduação presencial. Tá? Então, se eu estiver atendendo um aluno da graduação presencial, é esse o ambiente virtual dele, tem essa carinha aqui. E esse outro, então tem uma outra carinha, vocês vão ver sempre que for EAD, tem o símbolozinho aqui do EAD, né? Chamando a atenção, né? Você vai saber que ele é o EAD. E aqui no do EAD, que é o nosso foco principal hoje, nós temos alguns recursos que você pode acessar. Então, recursos ao aluno são informações disponíveis para o aluno, como o regulamento da universidade, como é que funcionam os estágios educacionais, enfim, informações importantes para o desenvolvimento acadêmico desse aluno. Existem também tutoriais, então como é que eu entro nesse ambiente, como eu acesso a minha conta, como eu faço uma tarefa. Então todos esses ambientes, eles também estão disponíveis aqui para ser acessado. E os polos presenciais. Quem são os polos presenciais? Como é que funciona esses polos? O que acontece nesses polos? Então a lista dos polos presenciais também ficam disponíveis aqui nessa página inicial do nosso ambiente virtual. Aí voltei de novo aqui para a nossa página. Na nossa página principal do Mackenzie, o que nós temos? E aí é muito importante para quem vai trabalhar justamente com a prospecção de alunos, né? Nós temos o link aqui, o site
do processo seletivo. Então, onde é que vocês vão mais atuar nesse momento? É justamente neste link aqui. Neste link do processo seletivo, você vai encontrar os editais, você vai encontrar todas essas informações que eu comentei alguns minutos atrás, né? Quais são os cursos, quais são as vagas, que dia é a prova, quais são os polos, quantas vagas eu tenho por polo, como é que vai acontecer esse processo seletivo. Então, essas informações estão aqui, neste link aqui do processo seletivo. Então, acesse e ali a gente vai aprofundar as informações mais importantes sobre esse momento de prospecção de candidatos. Então, aqui é a página, se vocês observarem, tem lá o inscreva-se. Então, ao clicar no inscreva-se, se você vai fazer remotamente ou por telefone com esse aluno a inscrição, você pode ir acompanhando passo a passo, né, o preenchimento dessa ficha, aqui pelo inscreva-se. Aí você vai orientar esse aluno a partir do momento que ele salvar, esse aluno não, esse candidato, a partir do momento que ele salvar todas as informações e gerar o boleto que deverá ser pago, ele vai ter um login e uma senha e ele vai poder acompanhar o status da inscrição dele até o final, até o dia que, enfim, né, que ele seja aprovado e que ele se torne um nosso aluno, né? E aqui você tem a opção de conferir os cursos, né? Então, sempre que tiver uma dúvida, quais são os cursos mesmo, ou para o próprio aluno, né, acessar junto com ele quais seriam os cursos de interesse desse candidato. Bom, vamos lá. Aqui, outra página importante, né? Eu trouxe como exemplo, mas cada curso, quando você clica aqui, né, em processo seletivo em graduação, você tem a lista dos cursos que são oferecidos. Eu vou chegar lá, nós vamos falar sobre todos os cursos que estão sendo oferecidos. Mas aqui é um exemplo de uma página do curso, onde você pode encontrar todas as informações que você precisa para orientar esse futuro candidato que busca informações sobre o processo seletivo. Eu trouxe aqui um exemplo, que é o curso de licenciatura em filosofia. Então, se vocês puderem observar, nós temos aqui uma pequena explicação sobre o que é esse curso, qual que é a atuação do profissional no mercado de trabalho. Você tem qual é o tipo de graduação. Então, você tem aqui, nesse caso, é graduação licenciatura, qual é a modalidade, EAD, qual é a duração desse curso, e aí qual é o local. Qual é o local? Você vai ter a opção de verificar junto com ele qual é o polo mais próximo para que ele possa se inscrever e que fique mais adequado à disponibilidade dele. E aqui tem quem é o coordenador do curso. Uma outra tela, aqui, ó, a continuação, né? Ainda nessa página, você tem dados sobre a administração desse curso, dados sobre o CEDAD. Quem é o CEDAD, gente? CEDAD é o Centro de Educação à Distância. É o departamento ou o setor dentro desta nossa universidade que cuida e que faz toda a gestão da educação à distância. Então, se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver algum problema de informações administrativas ou acadêmicas, é esse setor que faz, vamos dizer assim, a gestão de todos esses cursos do ponto de vista operacional. Então, aqui também, por favor, entrem, verifiquem as informações sobre o CEDAD, o que o CEDAD pode oferecer para vocês de suporte, tá? Uma das informações importantes que estão no próprio site do CEDAD são os atos autorizativos do MEC. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente também, sobre o reconhecimento do curso e etc. Mas nós temos, então, este locus aqui de informações importantes que vocês devem explorar. E aqui, nós vamos ter, então, a informação do professor coordenador, que é um professor aqui da nossa sede, né? É um professor que vai fazer esta coordenação
a partir da sede junto a todos os alunos e os professores. Então, vocês podem garantir para qualquer candidato que a sede ela faz essa gestão, faz essa aproximação entre o aluno e o professor, né? A qualidade é das nossas marcas fortes e isso tem acontecido aqui na universidade com muita propriedade, tá? E aqui tem o investimento, qual é o valor... Opa, vamos lá. Qual é o valor que o aluno deve pagar pelo seu curso. E esta questão ela é importante, você precisa checar, porque o valor é feito por regiões de polo, então ela pode ser, nós podemos ter algum valor de mensalidade diferenciado, então precisa checar, tenha sempre uma tabelinha por polo, qual é o valor, tá bom? Eu não vou especificar o valor, porque este valor a cada ano, a cada semestre, dependendo da correção monetária, ele vai mudar. Então, você sempre cheque, você tem a opção de checar aqui diretamente no site ou ter isso já à mão, uma planilhinha, uma tabelinha com os polos e o valor da mensalidade. Atualmente, estamos praticando o mesmo valor de mensalidade para todos os cursos de graduação. Então, se for R$400, é R$400 para todos os cursos. Se for R$500, R$500 para todos os cursos, o que facilita um pouco na hora de também oferecer essa informação, né? A possibilidade de errar aí a mensalidade de um curso é um pouquinho mais difícil. E outra coisa importante é justamente o que eu comentei com vocês, é o ato de autorização. Então, em cada página de cada curso, nós teremos disponíveis o ato de autorização do MEC para cada curso de graduação. Outra informação importante que tem, deixa eu voltar lá um minutinho, aqui, né? Ó, em informações. Informações, vocês vão verificar que nós temos matriz curricular, corpo docente e atividades acadêmicas. O aluno, o candidato, ele muitas vezes busca informações específicas do curso. Ah, mas quais disciplinas eu vou cursar? Quais conteúdos eu vou estudar? Então, isso é muito comum e você pode ajudá-lo a ter essa informação vindo na página do curso e clicando aqui em matriz curricular. Ao clicar em matriz curricular, vocês vão ter aqui, como vocês podem observar, por etapa do curso, quais são os componentes e quais são os créditos que ele vai cumprir. Então, esse candidato, ele quer saber quais são as disciplinas que ele vai cursar. Se ele acessar ou você acessar junto com ele, você acessa a matriz curricular e diz para ele, o nosso exemplo aqui é um aluno de filosofia, na primeira etapa ele vai ter filosofia da educação, filosofia geral, história da filosofia antiga, etc. Se ele quiser baixar quais são os conteúdos, quais são a bibliografia que ele vai estudar, nesta nuvenzinha aqui que aparece, ele tem a possibilidade de baixar essas informações também, tá? Então, é importante que o profissional faça esse percurso passo a passo, acesse essas páginas, acesse os cursos, porque quanto mais domínio você tiver dessas informações, mais fácil você conclui o seu atendimento e de uma forma mais eficaz, porque você oferece para esse candidato todas as informações que ele precisa, né? Então, isso é muito importante, porque que alguém se decida por um curso ou por uma universidade passa por essa segurança que esse atendente vai ou não oferecer para esse candidato, ok? Bom, aí tem também algumas informações sobre o coordenador do curso, a gente vai entrar um pouquinho sobre cada curso e sobre os encontros que esses alunos têm no polo, porque eles também vão ter encontros lá programados. Bom, os canais de comunicação com o Mackenzie. Então, nós vamos ter alguns canais. Então, nós temos o canal da Central de Informações, que é a porta de entrada da universidade. Nós temos profissionais que nos apoiam, né, terceirizados, que fazem parte, então, dessa equipe. E nós vamos ter outros atores, né? Eu já falei alguns nomes aqui. Eu falei o CEDAD, que é o Centro de Educação à Distância, que pode municiar
esses setores com informações que eventualmente nos escapem nesse momento, ou que algum aluno faça uma pergunta, um candidato que a gente ainda não nos antecipamos. Então nós temos o Centro de Educação, nós temos a Central de Informações, que possui uma gama de informações importantes, e temos o próprio Centro de Educação à Distância, que também vai poder nos municiar com algum complemento que eventualmente seja necessário. De qualquer forma, é muito importante que todos os profissionais se debrucem sobre os documentos oficiais. E nesse momento, qual é o principal documento que nós devemos observar? O edital do vestibular. É o edital que tem todas as informações que nós precisamos, seja para o presencial, seja para o EAD, ok? Os públicos. Então, como essa aula é direcionada para 2 tipos de ações, nós temos 2 públicos aqui nessa aula que estão sendo contemplados. Nós temos os interessados, né, os candidatos interessados em ser aluno, em fazer o vestibular, em participar do processo seletivo, e para esses, essa gama de informações que até o momento nós já discutimos, são, vamos dizer assim, o coração, aquilo que minimamente um candidato, quando se interessa por um curso, ele busca, né? O que ele busca? Ele busca saber informações sobre o curso, informações sobre a área, o que ele vai estudar, que disciplinas ele vai cursar, que dia que acontece, que horas, qual é a modalidade e quanto ele vai pagar, né? E onde ele vai estudar. Então, qual seria o polo que ele vai estudar. Depois, nós temos também já o público, que são os alunos. Então, passado pelo processo seletivo, eu fiz a minha matrícula e eu me tornei um aluno EAD. A partir daí, eles vão ter outras demandas, vão ter outras necessidades que a própria estrutura da EAD precisa oferecer condições para que ele possa navegar. Então, os próprios ambientes virtuais que eu mostrei no início são esse caminho, né? Então, ao ser aprovado no vestibular ou no processo seletivo, ele se torna um aluno Mackenzie, ele vai ter uma sala virtual e ele vai começar a interagir ali naquele ambiente, ok? Então, é importante, por quê? Porque, principalmente na Central de Informações, identificar quais são esses 2 públicos ajuda também numa eficácia do atendimento que você vai dar por telefone. Bom, vamos avançar um pouquinho. Qual é o nosso foco? O nosso foco é justamente os candidatos interessados a se tornarem alunos da universidade. Então, com esses, né, o que eles vão buscar, como eu falei? Quais são as grandes informações? Que cursos nós temos? Como é esse AD do Mackenzie? Qual é o diferencial de vocês? Por que eu devo fazer Mackenzie e não escolher uma outra instituição? Então, o nosso modelo pedagógico, nós vamos começar a falar pelos diferenciais e pelo modelo pedagógico. Então, o nosso modelo pedagógico, ele é pautado numa teoria, que é a teoria da aprendizagem significativa, que trabalha o cognitivismo e traz para faz com que esse aluno possa se apropriar dos recursos para construir a sua aprendizagem. Essa filosofia, esse desenho, essa arquitetura pedagógica, ela compõe toda a estrutura do curso e também os materiais didáticos que ele vai acessar, né? Então, qual que é o diferencial do Mackenzie? É a qualidade no ensino, é um modelo pedagógico engajado, pensado para a modalidade EAD, não é um modelo que simplesmente faz uma transposição do que é a EAD no presencial. Ele tem uma metodologia, essa metodologia trabalha com trilhas de aprendizagem para fazer com que o aluno realmente, como uma trilha, caminhe no seu processo de ensino e aprendizagem, e a gente oferece 2 grandes blocos de cursos, tá? Nós oferecemos os cursos de licenciatura e os cursos tecnológicos. O que é um curso de licenciatura? Qual que é a diferença de um curso de licenciatura e um curso de bacharelado? O curso de licenciatura, ele é um curso de formação de professor. Então, ele é um curso feito para formar professores para a sociedade.
nesse sentido, o curso, ao cursar então a licenciatura, eu posso sair professor desde a educação básica, da educação fundamental, até o ensino médio. Como que funcionam esses cursos, né? Então, os cursos, a gente trabalha no modelo disciplinar, ou seja, eu tenho várias disciplinas por semestre. O curso dura 8 semestres, 4 anos, né? E tem uma questão muito importante que deve ser destacada para um aluno, um candidato que queira fazer um curso de licenciatura, tá? É uma exigência da legislação que ele tenha 400 horas de estágio supervisionado. Então, ele vai precisar, ao longo do curso, dispor de um certo tempo para realizar esses estágios. Não é nada que seja impeditivo, mas ele precisa saber que isso existe e que é obrigatório, porque depois o que pode acontecer, ele fala, eu me matriculei e eu não sabia que tinha que fazer estágio. E se ele não fizer o estágio, ele não consegue se formar. Tá? Então, são estágios a cada etapa do curso. Os estágios começam a partir da segunda etapa, numa carga horária pequena, que vai num crescente. Lá na matriz curricular que eu mostrei anteriormente, cada curso apresenta a sua carga horária semestral de estágio, né? E ele vai precisar se organizar para cumprir esse estágio ao longo do semestre. Então, isso é muito importante que seja destacado desde o começo. E outro destaque importante é justamente os encontros presenciais. Nos cursos de licenciatura, os encontros presenciais são obrigatórios, tá? Eles são obrigatórios e eles são encontros mensais. E por que eles acontecem? Também porque a legislação exige que os professores, né, os cursos de formação de professores tenham 400 horas de prática como componente curricular. O que seria essa prática como componente curricular? É justamente um momento em que aquele aluno aprende na prática como ele será um professor. Então, nós precisamos ter essas 400 horas de prática como componente curricular, que acontece, que tem o seu start, né? São mais ou menos 80 horas por semestre, tem o seu start nesse encontro mensal. Como é que é divulgado esse encontro mensal? Esse encontro mensal é divulgado por um calendário específico, com as datas, que é feito por etapa do curso. Então, a primeira etapa é tal dia, a segunda etapa é outro dia. O aluno ele vai receber esse calendário previamente para que ele possa se organizar. Já que é um curso EAD, né? Às vezes a pessoa pensa, não preciso ir lá. Precisa, tá? No caso das licenciaturas, uma vez por mês, ele vai precisar comparecer ao polo. Qual vai ser o dia que isso vai ocorrer? Sempre os cursos de licenciatura são oferecidos os encontros integradores, a gente chama de encontros integradores, sempre ocorrerão às quartas-feiras, à noite, das 19 às 22 horas, ok? Então, isso é importante, isso é uma informação muito importante. Então, todos os cursos de licenciatura têm um encontro obrigatório mensal que ocorre às quartas-feiras, com o calendário previamente publicado, das 19 às 22. Qual é o outro momento que o aluno obrigatoriamente precisa ir ao polo? Para realizar as avaliações, tá? Professora, mas se é um curso online, por que ele tem que realizar as avaliações presencialmente? Porque a legislação exige, ok? Então, não é uma Mackenzie ou não uma Mackenzie. A legislação exige que as avaliações presenciais aconteçam no polo. Então, quantas vezes esse aluno vai ao polo? Ele vai uma vez por mês para participar desse encontro de prática como componente curricular ou encontro integrador, e depois ele vai ao menos 2 vezes para realizar as avaliações presenciais, ok? Então, e tudo isso é disponibilizado antecipadamente com o calendário escolar da EAD daquele curso. O que mais que a gente vai apresentar para vocês? Quais são os cursos, qual é o portfólio de cursos de licenciatura que nós temos, tá? Então, nós temos Letras Português,
filosofia, matemática, pedagogia, história e geografia. E como eu comentei com vocês, então nós temos as modalidades de ensino que cada curso desse oferece. Então, a pedagogia forma o professor para atuar desde a educação infantil até o ensino fundamental 2, ok? As outras licenciaturas, letras também oferece a oportunidade de lecionar do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o médio, e filosofia, história e geografia, ensino fundamental 2 e ensino médio, tá? Essas são as modalidades de atuação desse profissional no mercado de trabalho. Qual é a outra gama de cursos que nós temos no nosso portfólio? Nós temos os cursos tecnológicos. Professora, qual é a diferença de um curso tecnológico? O curso tecnológico, ele é uma oportunidade, ele é um curso superior, então isso precisa ficar bem claro, ele é um curso superior, depois que ele termina, que o aluno termina esse curso superior, ele pode fazer uma pós-graduação? Ele pode fazer uma pós-graduação, tá bom? Então ele é um curso superior, ele é um curso um pouco mais curto, por quê? Porque o foco desse curso é preparar para o mercado de trabalho. Ok? Então, alguns requisitos que nós temos nos cursos de licenciatura ou nos cursos de bacharelado, para essa modalidade nós não temos, ok? Depois eu vou fazer uma diferenciação também entre eles. Então, o que nós temos aqui nos cursos tecnológicos? Os cursos tecnológicos que nós oferecemos na Universidade Mackenzie, nós temos duração de 4 semestres, ou seja, 2 anos, para os cursos da área de gestão. E temos duração de 5 semestres, ou seja, 2 anos e meio, para os cursos da área de tecnologia, ok? Então, isso precisa ficar bem claro também. Não são todos os tecnológicos que são 4 semestres. Nós temos um grupo que são 4 semestres e um grupo que são 5 semestres, que eu vou detalhar para vocês também. Aí eu trago uma questão, olha, o estágio supervisionado obrigatório que nós temos lá nas licenciaturas 400 horas, não temos aqui a obrigatoriedade, porque, como eu falei, é um curso que prepara para o mercado de trabalho. Ah, mas eu posso fazer um estágio remunerado, etc? Sim, existe essa possibilidade via contrato, via CIE, mas você não tem a obrigação de ter o estágio supervisionado cumprido em nenhuma empresa ao longo do desenvolvimento do seu curso. Outra diferença que nós temos nos tecnológicos e na licenciatura é que na licenciatura é obrigatório o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Aqui nesse curso tecnológico não é necessário, não temos TCC. Então nós temos temos somente a possibilidade de fazer o estágio obrigatório. Então, não temos estágio obrigatório e não temos TCC. Licenciaturas, temos estágio obrigatório e temos TCC, ok? Aí nós temos também os encontros integradores presenciais. Eles também são mensais. Mas aqui, como nós destacamos, os cursos tecnológicos, eles não têm aquela obrigatoriedade daquela carga horária que eu comentei. Então, os encontros integradores mensais, eles não têm essa obrigatoriedade de cumprimento de carga horária, mas eles, ao o aluno participar do encontro, ele tem nota de participação. Então, como se disse assim, é obrigatório? Obrigatório não é, porque ele não vai cumprir carga horária obrigatória curricular, como no caso das licenciaturas. Mas ele precisa vir ao polo? Sim. Por quê? Porque a presença dele conta como nota de participação. E isso é muito importante para um aluno que estuda à distância. A gente precisa garantir que ele venha ao polo para inclusive, ajudá-lo no seu processo de formação, ok? Bom, vamos lá. Quais são os cursos da área de gestão? Os cursos da área de gestão são os cursos que, como eu comentei, são cursos de 4 semestres. Então, nós temos 6 cursos que têm duração de 4 semestres. Empreendedorismo e novos negócios, esse é um curso novo. Gestão comercial,
gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística e marketing. Esses 6 cursos são da área de gestão. Os 6 cursos têm os 2 primeiros semestres idênticos, o que significa que para um aluno é muito importante, se ele quiser, ao terminar um curso, tentar um segundo, porque ele já tem o primeiro ano em comum, ok? E ele tem um encontro mensal, como eu comentei. E qual é o dia do encontro mensal deles? O encontro mensal da área de gestão é segunda-feira, eventualmente terça-feira, vai depender da quantidade de alunos por polo, ok? O horário das 19 às 21. Então, quando tiver também um número de alunos que seja necessário oferecer às terças-feiras, então o aluno vai ter a possibilidade de participar desse encontro mensal, ou às segundas ou às terças. Então, só recapitulando, tecnológicos da área de gestão, segunda ou terças-feiras, das 19 às 21, com a presença valendo nota de participação. Licenciaturas, quartas-feiras, das 19 às 22 horas, obrigatório para cumprimento de carga horária de prática como componente curricular, ok? Essas informações também vão ficar sempre disponíveis para vocês, esse PowerPoint, para consultar sempre que vocês tiverem a necessidade. Agora vamos para os cursos de gestão da área de tecnologia, que são os cursos de 5 semestres, ok? Quais são esses cursos? São os cursos de análise de desenvolvimento de sistemas e jogos digitais. Jogos digitais também é um curso novo, vai começar no primeiro semestre de 2019. Qual é o dia da semana que ele acontece? Quintas-feiras, das 19 às 21 horas, ok? Quais são as características? São muito semelhantes às características dos cursos tecnológicos da área de gestão. Então, não tem estágio obrigatório, não tem o TCC para ser cumprido, ok? Bom, vamos lá então agora falar um pouquinho sobre os polos, né? Quem são os polos? O que são os polos? Os polos são justamente a extensão da Universidade Mackenzie nos lugares em que a Mackenzie não consegue chegar. Então, eles se associam à Universidade Mackenzie, fazem um acordo de parceria e por isso eles chamam polos de apoio presenciais. Então, eles vão apoiar a nossa ação pedagógica e acadêmica ali naquele lugar. Nós temos uma lista de polos, que se vocês observarem, Alphaville, Bauru, Cotia, Marília, Ribeirão Preto, Brás, São José do Rio Preto, Sorocaba, entre outros. Essa lista tem sido ampliada a cada semestre e ela também está à disposição lá no nosso site. Então, o candidato quer saber onde é o polo, qual é o endereço desse polo. Ao clicar na lista de polos, você é direcionado para a página do polo. Então, eu trouxe um exemplo aqui, que vocês podem observar, que é do Polo Brás. Então, aparece quem é o coordenador, a foto do coordenador, o telefone do polo, o e-mail do polo e o endereço do polo, né? Para um candidato, aquilo que mais interessa para ele saber é o endereço do polo, né? Mas se eventualmente ele quiser telefonar lá no polo, obter maiores informações, ele pode também, porque a informação está disponível. Então, outra recomendação, procure polo a polo, né? Qual é o polo de interesse, qual é o endereço que mais se adequa ao próprio aluno, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, além do nosso campus aqui em São Paulo, nós temos o Polo Brás, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Então, não só no nosso campus, mas temos o Polo Brás. No ABC, por exemplo, temos agora em Santo André, temos em Osasco. Então, ao conversar com esse aluno, você também pode oferecer o polo mais próximo da casa dele, né? Que às vezes nem sempre é o nosso polo aqui em Higienópolis. Então, é importante saber que existem esses polos para ajudar na hora da escolha de que polo esse aluno esse candidato vai optar.
Já estamos indo para o final. Então, quando a gente fala dos alunos, o que é importante ter presente é que todas as informações que esse aluno precisa, elas estarão disponíveis no ambiente Moodle, no ambiente virtual dele. Então, se você eventualmente recebe uma ligação, recebe uma chamada pedindo informações como aluno, o ideal é direcioná-los para duas opções, dois canais ali diretos, né? O TIA dele, que é o terminal informativo do aluno, e o próprio ambiente virtual, ok? Como não é o foco hoje, a gente vai só passar e deixar o registro desse caminho, né? E aí eu vou, já finalizando, falar um pouquinho ainda dos materiais didáticos. Eu já mencionei no início, os materiais didáticos é um dos grandes diferenciais do Mackenzie. Por quê? Porque nós produzimos os nossos materiais didáticos. Então, quem é que produz o material didático? É o Mackenzie. O Mackenzie não compra material pronto. Então, são nossos materiais desenvolvidos pelos nossos professores por meio da nossa trilha de aprendizagem. Por isso que eu falei, qual que é o diferencial? O nosso diferencial é o nosso modelo pedagógico, né? Nossos materiais conversam com esse modelo pedagógico. E o que nós temos de materiais didáticos? Nós temos o guia de aprendizagem. Então, o aluno vai ter acesso a um guia que vai dizer para ele quais são as trilhas que ele deve cursar, como é que ele vai se desenvolver ao longo daquelas aulas. Nós temos os livros didáticos são das nossas bibliotecas virtuais, eles vão ter acesso a 3 bibliotecas virtuais, então eles vão estudar livros na fonte. Eu estou estudando empreendedorismo, eu vou estudar o livro de empreendedorismo, eu não vou estudar uma apostila que fala sobre empreendedorismo, não, eu vou ler o autor, eu vou ler a fonte, ok? Nós temos as videoaulas, né, que são muito semelhantes a essa que vocês estão assistindo hoje. Nós temos as teleaulas, que são justamente esses encontros ao vivo. Quando esses alunos forem aos encontros presenciais mensais, eles vão se encontrar com um professor daqui da universidade, daqui da sede, que vai falar com eles em cada polo, né? A estrutura que a gente usa é a transmissão via satélite e eles vão ter a possibilidade, inclusive, de interagir com esse professor aqui no estúdio, né? Enviando perguntas, conversando com ele nesses encontros mensais. Temos também, como eu falei, no próprio ambiente virtual, a possibilidade de comunicação via fórum e via chat. O chat também é um encontro síncrono, ou seja, o professor marca um dia e um horário e ele vai estar disponível ali conversando ao vivo com esse aluno. Então, é importante destacar, é um curso, um modelo que traz uma interatividade, então ele tem a oportunidade de participar sincronamente com seus professores no dia do encontro presencial e também nos chats online, ele também fala diretamente com o seu professor. Vale destacar que a Universidade Mackenzie não trabalha com tutor à distância. Quem faz a mediação das disciplinas, do conteúdo e de todo esse material é o próprio professor da universidade. É o mesmo professor que dá aula no presencial, é o professor que vai apresentar e vai fazer essa mediação para ele online. Ele vai contar com um tutor presencial, localmente, em cada polo. Esse professor, esse tutor tem formação na área, então se for cursos de licenciatura, esse professor tem uma formação de licenciatura. Se forem os cursos tecnológicos, o tutor tem a formação na área de tecnologia ou de gestão. Então, esse é o tripé que ele vai ter, mas vale a pena destacar também, então, além do material didático, que quem faz a mediação é o professor, e é o professor da universidade. Isso garanto para vocês. Eu sou professora do curso e, eventualmente, a gente encontra aí os alunos EAD na rua. Esses dias mesmo, uma aluna falou, professora, você existe? Eu existo, né? Por quê? Porque assiste a nossa videoaula, vê a nossa mediação e depois encontra a gente na rua também, né? Então, isso faz parte, são as grandes questões do EAD. Então, como eu falei,
rapidamente, qual é a estrutura desse polo? Esse polo que vai ser essa extensão do Mackenzie lá na sua cidade, no seu bairro, né? Ele tem uma estrutura, ele tem um coordenador acadêmico. Então, qual vai ser o ponto de referência desse aluno ou até desse candidato, se ele quiser saber um pouquinho mais do polo? Esse coordenador acadêmico é uma pessoa, um funcionário da universidade, e ele vai criar todas as condições para que esse aluno se desenvolva lá. Então, ele supervisiona, ele verifica se está funcionando toda a infraestrutura, né? E ele se relaciona muito aqui com a sede. Então, esse coordenador acadêmico é o ponto, é o elo aí entre o aluno e a universidade. Sempre passando pelo CEDAD, né? Por quê? Porque é o que eu falei, o CEDAD é o centro que faz toda essa interlocução na universidade. Ele vai ter o professor, já falei, né? Então, quem é esse professor? O professor está aqui na sede, mas ele vai fazer toda essa interlocução com esse aluno e ele vai se comunicar sempre com o tutor presencial, então esse tutor sempre vai ser orientado por ele, e com esse coordenador do curso que vai estar aqui na nossa sede, sempre apoiando aí do ponto de vista pedagógico. E por fim, os tutores presenciais dos polos. Já falei, são pessoas que têm formação na área e são eu costumo dizer que eles são os braços do professor, né? Porque o professor não consegue chegar lá fisicamente, mas esses tutores fazem todo esse tripé. Então, a gente tem no polo essas três figuras que vão dinamizar todo o processo de formação desse aluno e fazem a interlocução aqui em São Paulo, seja com o CEDAD, seja com a coordenação do curso, ok? Bom, algumas informações que sempre são importantes e úteis, e agora de verdade estamos indo para o nosso finalmente, né? O EAD, ele não tem diferenciação na emissão do diploma. Ou seja, se um aluno cursar educação física, ou gestão comercial, ou filosofia presencialmente, e cursar filosofia em EAD, o diploma deles é o mesmo. Vai ser emitido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sem nenhuma menção à modalidade, ok? Então, assim, muitas perguntas que se fazem ainda é essa. O diploma é igual? É igual. E aqui na nossa universidade, o curso é o mesmo, porque a mesma matriz do curso de filosofia presencial é a mesma matriz do curso EAD. Tá? Os mesmos professores do presencial são os mesmos professores do EAD. Então, essa é uma questão muito importante. Então, o diploma não tem diferenciação. Outra pergunta que eles fazem muito é sobre se os cursos são reconhecidos pelo MEC. E essa é uma questão muito particular da nossa universidade, que é importante na hora de explicar isso para eles. O que acontece? Nós somos uma universidade de 148 anos de existência. Nós temos mais de 40 cursos e praticamente todos os cursos na modalidade presencial são reconhecidos com nota 4, com nota 5, como pode ser verificado no site de cada curso. O que acontece com a modalidade EAD? A nossa modalidade EAD, ela é recente, tem a sua existência recente. Então, o que aconteceu? O MEC autorizou o Mackenzie a ser uma universidade EAD em 2016. Essa autorização teve a nota máxima, nota 5, nos credenciou para sermos universidade EAD por 10 anos. Então, só que, como esses cursos estão em implementação, nenhum curso é reconhecido antes de chegar ao fim. Então, nós estamos em processo de implementação. Então, o que precisa ficar claro para esse aluno? Nós não podemos dizer, os nossos cursos EAD são reconhecidos, eles não são reconhecidos, eles são autorizados. Mas a gente tem que saber como dar essa informação, porque se você disser, não é reconhecido, a pessoa já acha, não é reconhecido. Não, os cursos EAD da Universidade Presbiteriana Mackenzie são autorizados, o ato autorizativo é aquela portaria que eu mencionei anteriormente, essa portaria tem nota 5, tem a nota máxima. E o primeiro curso autorizado é o curso de marketing. Este curso também tem nota máxima, nota 5.
que nós estamos aguardando agora? O reconhecimento dos cursos da primeira turma e os cursos de licenciatura, nós vamos fazer o pedido daqui um semestre ainda, porque o curso está chegando na metade. Então, o que nós temos hoje em implementação? Os cursos tecnológicos e os cursos de licenciatura estão indo para a 5ª etapa. Então, isso é importante também, porque eu vou tocar num assunto aqui já com vocês. Por sermos universidade, então, diferente de outras faculdades, nós podemos criar os nossos cursos. Nós temos o que chama-se autonomia universitária. Então, por isso que nós temos um portfólio desse rol de cursos e nós estamos dentro da legislação e estamos autorizados. Uma questão importante que muitas vezes se pergunta é: podemos fazer transferência? Então, neste momento, a universidade ainda não oferece a transferência nem interna nem externa. Por quê? Porque nós estamos em processo de implementação. Então, ao não termos um curso completo, eu não consigo fazer essa transferência. Porque se eu tiver um aluno que vier de transferência para a 7ª etapa, eu não tenho ainda a 7ª etapa. Eu estou na 5ª etapa. Então, em breve, daqui a alguns semestres, nós teremos tanto os editais de transferência interna ou externa. Nesse momento, nós não temos. O que nós temos? Para um aluno que tenha uma graduação, que já tenha cursado alguma coisa e que queira aproveitar os seus créditos, ele pode fazer o que nós chamamos de equivalência, aproveitamento de créditos. Então, ao ser aprovado no vestibular ou no processo seletivo, ele vai entrar com um pedido na Secretaria-Geral e vai pedir esse aproveitamento de créditos. Aí sim, vai ser analisado e o que puder ser eliminado vai ser eliminado, mas esse aluno entra no ritmo do curso, né? Ou seja, até as etapas que nós temos implementadas até o momento. Outra questão importante que apareceu aí na telinha de vocês são justamente os editais. Então, a gente tem o edital regular, que é para o processo seletivo, da redação, que eu comentei, e nós temos os editais específicos. Se houver vaga remanescente, teremos um edital para portador de diploma, então o candidato que já cursou uma universidade, que já tem um diploma, ele entra automaticamente nessas vagas remanescentes e também o candidato que queira entrar com a sua nota do Enem, tá? Mas esse é um segundo edital. Neste momento, o que nós temos é o edital regular, que eu chamei de edital regular, que é com essas vagas todas e polos que eu comentei anteriormente, tá? Então, é importante realmente acompanhar cada edital que é publicado. Então, caiu lá um edital novo, dê uma olhadinha, porque não necessariamente seja o edital antigo, né? Então, tem aí uma novidade que deve ser comunicada. E a análise dos créditos, que eu tinha comentado com vocês, né? Ele pode fazer após a matrícula. Uma última questão que é importante, muitas vezes os alunos perguntam sobre o processo de avaliação. Como é o processo de avaliação, professor, etc. Bom, o processo de avaliação ele vai seguir o regulamento acadêmico, que também está disponível lá no site, naquelas informações aos alunos que eu comentei anteriormente, mas basicamente é o que eu já disse. Por força de lei, as avaliações presenciais têm que ser as avaliações predominantes têm que ser feitas presencialmente. Então, ele tem que vir fazer uma prova presencial no polo, certo? E ele vai ter as avaliações formativas também, que contam das notas das avaliações online. Então, vai ter uma composição entre a avaliação online e a avaliação presencial, sendo que a avaliação presencial é a prova, né, a famosa prova, e ela tem um peso maior do que as avaliações online, ok? Então, o que eu gostaria de trazer hoje para vocês eram essas informações em linhas gerais. Esse material ficará disponível junto com esse vídeo para que você tenha acesso a tudo que nós falamos. Eu espero que essa aula possa contribuir para que o seu atendimento seja cada vez mais de excelência, mais de eficácia e de forma que qualquer candidato
possa, a partir do seu atendimento, obter todas as informações e optar pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com segurança e sem nenhuma dúvida. Muito obrigada e até a próxima.